pátio principal do edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto parte uma escadaria em granito lavrado de 2 lenços. As paredes laterais, no topo da escadaria nobre, encontram-se decoradas por 2 óleos sobre tela do pintor José Maria Veloso Salgado, datadas de 1917 e assinadas pelo artista. Representam a matemática e as ciências físico-naturais, também denominadas apoteose das matemáticas e apoteose das ciências físico-naturais, através de figuras alegóricas maioritariamente femininas dispostas em tronos, escadarias e pórticos, numa pintura de cariz academista própria do contexto artístico fino-secular. Em 1911, a Universidade do Porto foi criada pelo Governo Provisório da República, através do Decreto de 22 de março, subscrito, entre outros, por António José de Almeida, titular da pasta do Ministério do Interior, a qual englobava, na altura, a instrução pública. A 6 de julho de 1911, data da inauguração da Universidade do Porto, Francisco Gomes Teixeira, prestigiado matemático intelectual, foi escolhido para primeiro reitor. No discurso inaugural, Gomes Teixeira, referindo-se às inúmeras vantagens que a criação da Universidade do Porto poderia oferecer à cidade, pelo poder de atração de novos alunos oriundos de todo o país e pela oferta de educação superior aos portuenses, ao conhecimento, uma vez que, num contexto de crescente complexidade da ciência, os saberes se reuniam numa só instituição, usufruindo lentes e estudantes da subsequente transversalidade. O decreto, inserido na modernização e democratização do ensino preconizada pelo regime republicano, foi reforçada pela Lei de abril de 1911, relativa à Constituição Universitária, que instituía 3 universidades do Estado, a antiga Universidade de Coimbra e as novas Universidades de Lisboa e do Porto. Esta última deveria compreender uma Faculdade de Ciências, uma Faculdade de Medicina com escola anexa de Farmácia e uma Faculdade de Comércio, que nunca chegou a existir. A criação da Universidade acarretou uma profunda revisão dos planos de estudo. Foi feita uma correspondência entre as cadeiras da Academia Politécnica e as da Faculdade de Ciências, e na Faculdade de Medicina foi aplicado o Plano Geral de Estudos Médico-Cirúrgicos. Também se assistiu ao alargamento dos quadros de pessoal docente e à redistribuição dos professores. As telas foram colocadas no início do mês de julho de 1917, segundo direção do artista, que se deslocou para esse efeito de Lisboa ao Porto. O periódico portuense O Comércio do Porto, de 13 de julho desse ano, descreveu desta forma as 2 pinturas de Veloso Salgado. São 2 obras verdadeiramente notáveis, que afirmam bem os elevados méritos do grande artista e confirmam o alto lugar que ele ocupa na arte portuguesa. Um dos quadros é alusivo às matemáticas. Num pórtico grego avulta, dominadora, a figura da matemática, tendo no seu sólio, em grego, a inscrição: aqui não se entra sem a matemática. Mais abaixo ficam, de um lado, a figura da álgebra, traçando em um quadro preto uma expressão algébrica, e do outro lado a figura da geometria, também em atitude de escrever uma fórmula. E, no primeiro plano, sentada, a figura do cálculo. O outro quadro é alusivo às ciências físico-naturais. Forma-no também 4 figuras: a da engenharia, a da física, a da química e a da biologia. A da engenharia avulta na parte superior do quadro, na figura de um técnico, trabalhando sobre um estirador, rodeado de instrumentos geodésicos, vendo-se além de uma figura e divisando-se no horizonte a silhueta de uma ponte metálica. A da física, em atitude de demonstrar os aparelhos que se relacionam com as mais importantes descobertas desta ciência, como a bússola, a máquina elétrica, o galvanómetro, a ampola de Crocq, o termómetro de ar, catetómetros, espectrómetros, etc. A química, olhando para a física, posta-se em atitude de estudo, junto de uma banca de laboratório, sobre a qual pousam alguns instrumentos de síntese química, tendo também ao lado a clássica retorta, frascos de reagentes e etc. A figura da biologia debruça-se sobre um microscópio, vendo-se junto dele tubos de culturas bacteriológicas e diversos aparelhos especiais, e um vaso com uma sensitiva. Próximo está aberto o livro de Haeckel, A Origem das Espécies.
A escolha dos instrumentos que figuram nesta tela não terá sido acidental. Desde a ampola de raio-x ao catetómetro e galvanómetro, para medidas de precisão, respectivamente, de comprimento e corrente elétrica, do teolito ao registrador associado à investigação de ritmos biológicos, são quase todos instrumentos adquiridos pela Academia Politécnica a partir de 1885, o ano da grande reforma dos seus cursos, a maioria deles já no século XX. De facto, estava em causa mostrar a orientação da Academia nas últimas décadas de sua existência, no sentido de proporcionar um ensino técnico sólido e atualizado, com a qualidade que justificaria a sua transformação em universidade. As telas produzidas por Veloso Salgado para a Universidade do Porto integram os afamados ciclos de pintura histórica e decorativa realizados entre 1898 e 1925 para embelezar palácios e edifícios públicos das principais cidades portuguesas. Estas composições desapareceram durante o incêndio que ocorreu no edifício, então ocupado pelas Faculdades de Ciências e de Economia e a Reitoria, a 20 de abril de 1974, delas subsistindo apenas, tanto quanto sabemos, 2 registros fotográficos da Casa Alvão. José Maria Veloso Salgado, nascido em Ourense em 1864, aprendeu em criança a arte da litografia com um tio materno radicado em Lisboa, vindo mais tarde a estudar desenho e pintura na Escola de Belas Artes da capital. Naturalizado português, partiu para Paris enquanto pensionista do Estado, na especialidade de pintura histórica. Alugou um ateliê no mesmo prédio onde já se encontravam o escultor António Teixeira Lopes e o pintor José de Brito, e onde se vieram a juntar, e entre outros artistas, o arquiteto José Marques da Silva. A reputada carreira como pintor e professor, as obras realizadas para o Palácio da Bolsa e as boas relações que mantinha com artistas da Academia Portuense, em especial com Teixeira Lopes, terão pesado na escolha de Veloso Salgado para a execução de 2 telas que, no projeto de conclusão do edifício elaborado em 1898, pareciam já ter lugar reservado em paredes opostas da Caixa da Escada Monumental. Assim se encerra o ciclo de documentários Materialidades da Politécnica, cuja execução constitui uma oportunidade única para descobrir e partilhar novas perspectivas sobre um dos períodos mais significativos da história do ensino superior no norte do país, a criação e desenvolvimento da Academia Politécnica do Porto, até à sua extinção, quando deu lugar à Universidade do Porto. Materializar a história e a memória, ou seja, reunir e apresentar a evidência material da vida diária e dos processos de transmissão de conhecimento da Academia, como os instrumentos científicos, manuais e estampas auxiliares de ensino, os trabalhos de alunos, os documentos de compra e a variada correspondência, bem como fotografias, desenhos e plantas, foi desde sempre um desejo dos profissionais da memória, quer da Universidade, quer do Instituto Politécnico do Porto. Concretizada essa intenção nos diversos aspectos de um programa afeto à celebração dos 180 anos da criação da Academia Politécnica do Porto, regressamos aos museus e coleções de origem com outras questões e um desejo renovado de investigar para perpetuar e refletir sobre a memória.
Corta.